Olá, por qual motivo vigas metálicas não são eficientes para vencer balanços? Então, fiz uma obra aqui para demonstrar, primeiro, com uma viga bem apoiada e por que uma viga metálica pode ser bem efetiva para esse caso. Primeira coisa que eu fiz, essa viga aqui, ó, tem um vão de 8 metros, e nessa viga aqui, para resistir o vão, suportar a carga da laje e tudo mais, sem um aumento da taxa de aço além do mínimo. Ou seja, a viga estava com uma falha, aumenta a altura, aumenta a altura, aumenta a altura, mesmo tendo largura considerável, ainda assim o princípio foi aumentar a altura e armar com o mínimo de aço. Isso aqui foi uma viga de 30 por 85, uma viga de respeito, mas controlando a flecha. Agora, a segunda opção aqui foi o seguinte, e se eu pegar uma viga, reduzir a altura dela e entupir de aço, não consigo resolver a flecha? Tecnicamente sim. Então eu fiz uma outra opção, reduzir a viga para quem sabe só uns 60 de altura, que daí eu não vou precisar de armadura de pele e tudo mais, aumentei a largura e entupi de aço na base. O que aconteceu é o seguinte, era uma viga que tinha tipo 5 ferros 16, foi para 7 barras de 25. Nossa, é muito aço. Se você está falando, nossa, é muito aço, antes e está pensando em colocar uma viga metálica, pior, porque uma viga metálica vai ter mais aço ainda, ok? Então a questão é, estou falando tipo de 35 centímetros quadrados de aço aqui nessa peça, entendido? O peso dessa viga aqui vai ficar em torno de realmente uns 32, 35 quilos por metro de aço mais concreto, ok? Mas eu consigo ver que com 60 de altura eu consigo vencer esse vão bem apoiado, correto? Agora, a opção 3, que é a opção de opção dessa obra aqui, ó, é a opção com a viga metálica. Lembrando que eu estava com quanto? Estava com viga de 60 de altura, com 35 centímetros quadrados de aço. Aqui eu troquei por uma viga metálica, ok? Claro, aproveitei um pouco de ação composta, ok? Mas a questão é, eu consegui fazer uma viga com 53. Nossa, que eficiência! Mas a questão que eu também precisei mais o concreto em cima para gerar uma ação composta. Então, na prática, eu estou com 65 de altura. Ok? Tá? Então vai gastar mais. Correto, mas aqui eu tenho uma vantagem. Por exemplo, a viga metálica eu posso fazer uma ligação separado e o pilar vai passar com a taxa de aço menor. Quem sabe se eu aumentar esse pilar para 40 e passa até com a taxa de aço, com a mesma taxa de aço, ok? Mas, a questão que eu consigo fazer é o pilar com uma taxa de aço mais tranquila. Enquanto que, naquela opção de fazer uma viga toda de concreto, mal bem eu vou ter um pouco de momentos negativos, até posso redistribuir, não preciso fazer uma viga maior ainda, e esse pilar tem uma taxa de aço bem maior, que eu não posso aumentar porque senão gera armadilha de rigidez. Ok? Então eu tipo escolher um pilar com 8 de 10 ou 6 de 16, 8 de 16, no caso. Entendido? Agora, demonstrar uma outra coisa que é quando eu tenho um balanço, ok? Então aqui ó, peguei a mesma obra, só que eu coloquei um balanço tipo de 3,5 metros. Ok? Então um balanço pesado. Por que eu fiz isso? Porque a questão aqui é o seguinte, que viga que vai resistir com uma seção de uso foi aumentando, passando com a taxa de aço mínima. E foi uma viga de 30 por 80. Ok? Quem sabe se modificar a altura, aumentar a largura mais, passar com 75, talvez até passe. Mas a questão é que foi uma viga de 80 de altura. Agora, e na opção onde eu coloco maior largura, aumento a taxa de aço, faço passar com 60. Eu consigo fazer passar com 60? E a questão é, sim, eu consigo, só que eu tenho que fazer uma viga tipo de 50 de largura, 60 de altura, para ter largura suficiente para caber todo o aço, que é tipo 7 barras de 25 também, porque o momento é similar, entendido? Então, é muito aço que vai resolver. Quando a gente estava falando de uma viga metálica, que estava substituindo uma viga de concreto, que vantagens eu tenho? Bom, primeira vantagem é, aquela viga que eu tinha na opção 2, ela tinha um peso muito pesado, ela era muito pesada, aquela viga ali, ó, que é de 60 de altura. Primeiro, ela gerava uma taxa de aço muito pesada nos pilares. Segundo, uma viga de 40 por 60, uma viga dessas pesa, só a viga, 600 quilos por metro, ok? Só essa viga aqui, ó, eu estou falando de gastar 2 metros cúbicos de concreto nela, eu vou gastar muita forma, vou gastar muita escora, e dependendo do caso, a viga metálica pode ser útil aqui por eliminar toda essa mão de obra adicional. O custo de aço vai ser maior, ok? Mas elimina um pouco de mão de obra e pode ser efetivo, entendido? Agora, isso vai valer para um balanço? E a questão é não, ok? Porque a questão é, eu estava com uma viga de 530 por 66 para substituir uma viga com 7 barras de 25. No balanço agora, o que vai acontecer é que eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter duas vigas de 530 por 66 em vez de uma. Ou seja,
Eu vou ter que ter o dobro de vigas para vencer o mesmo vão. Por quê? Porque quando eu tenho uma viga com momento fletor positivo, o comportamento dela é como? Basicamente, eu tenho uma viga metálica aqui, certo? E eu faço uma camada de concreto aqui em cima, beleza? Então, em cima eu tenho concreto, correto? Em uma viga biapoiada, com momento positivo, onde que tem compressão? Eu tenho compressão em cima e tração embaixo. Então, numa viga composta, ou viga metálica no caso, que eu vou trabalhar com aço composto porque eu quero economizar, qualquer viga pesada passou de 30 kg por metro, eu vou usar ação composta. Qualquer viga desse caso, eu tenho concreto da laje me auxiliando na compressão. Então, eu ganho a altura da laje, como bônus na altura, e quanto maior a altura, uma altura menor tensão, e como bônus a resistência. E lembrando que se eu for pensar em resolver flecha primariamente, que vai ser o crítico um grande balanço, a inércia é muito crítica. Entendido? Agora, e quando eu tenho um momento fletor negativo, ok? Então, até fazer assim, ó, deixa aqui, ó, tipo, aqui é o momento fletor, aqui é o momento fletor positivo, ok? Aqui está a compressão, aqui é a tração. Agora, quando eu tenho um momento fletor negativo, ou seja, eu tenho um momento fletor que ele sofre compressão na base e tração no topo. O que acontece aqui? Primeira coisa, o concreto ajuda alguma coisa na tração? Não. Então, enquanto a viga composta, eu tinha uma altura daqui até aqui, ó, a viga em balanço tem só daqui até aqui, ó, até aqui no caso. Eu perdi muita altura da viga, ok? Quando eu perco, 65 para 53 é pouca coisa? Não, porque na inércia, lembra que a altura é o cubo, porque eu aumento a área ainda, então é muito crítico a altura, beleza? Só que tem outra questão, a viga tem que suportar um momento fletor maior, porque o concreto auxiliaria, né? Ele não reduziria em si, mas ele pegaria a parte da compressão. E o problema crítico é a parte comprimida está afastada da laje. E por que isso é crítico? Bom, porque aqui na viga eu vou ter pinos de conexão e a viga, na parte superior, ela não consegue comprimir, não consegue flambar por compressão, porque eu tenho concreto impedindo ela de flambar lateralmente. Ok? Agora, na base não tem nada que impede ela de flambar lateralmente, então eu nem consigo aproveitar a resistência total das vigas quando eu tenho compressão na base e o concreto no topo, entendido? Então, se eu tenho um vão grande, que eu posso colocar uma viga metálica biapoiada, beleza, extremamente eficiente, se eu tenho limites de altura e tenho limites de mão de obra, ok? Além disso, tem a vantagem, né, que a viga vai ser muito mais leve. Aquela viga que eu tinha calculado, aquela de 40 por 60, vezes 2,5, ela estava falando tipo de 600 kg por metro. Essa viga é 66 kg por metro. É tipo 11% do peso. É muito mais leve, ok? Geralmente, claro, né, se eu tiver uma viga mais adequada, não uma viga de concreto larga, vai ser tipo 15, 20% do peso, mas ainda assim é uma economia considerável de peso. Agora, no caso, quando eu tenho um balanço pesado e o momento do fletor vai ser negativo, não adianta trabalhar com uma viga metálica composta para vencer o vão, porque a ação composta não vai me ajudar em nada. Uma viga metálica pura também não vai adiantar em nada, porque eu só vou ter inércia da viga e não a inércia da viga com o concreto acima. Ok? E mal bem eu sou obrigado a colocar o concreto acima. Ok? Agora eu vou entrar numa questão, tipo uma exceção. E se eu usar uma viga que vai ficar embutida no concreto? Ok? Nesse caso, eu vou ter tipo uma pequena redução, tipo uma redução pequena, tipo de uns 5 a 10 centímetros no máximo, da altura máxima da viga, se eu aceitar fazer uma viga incrivelmente pesada. Ok? Deve ser um caso muito específico para compensar e geralmente trocar o tipo de laje, fazer um outro vão e tudo mais, vai ser mais eficiente. Beleza? Então, viga metálica não presta para balanço. Para fazer uma viga metálica funcionar no balanço, vai ter que ser uma viga muito pesada, vai ter que ser uma viga muito cara, vai ter que ser uma obra que o cliente vai olhar, meu Deus, isso é muito material, não compensa, ok? Agora, se for um vão biapoiado, ela vai gastar um pouquinho mais de material e menos mão de obra, e quando for um vão considerado tudo mais, ela pode compensar se eu tiver restrição de altura de viga, beleza? Assim, e se você quiser saber
sobre dimensionamento de obras de concreto armado, sobre obras metálicas, sobre obras mistas, eu tenho um curso de concreto armado, eu tenho um curso de estruturas metálicas e eu tenho um curso também de estruturas mistas, que você é aluno dos dois base, você ganha ele gratuito, ou se você comprar o de estruturas mistas, você ganha esses dois gratuitamente, beleza? Mas por enquanto seria isso, então agora sim, até a próxima.